Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Eu desfaço a mentira que desamparado ele me deixou. Sozinho não estou. Eu desfaço a mentira que a preocupação e o medo vem trazer, pois sobre mim não tem poder. Meu protetor que nunca me abandonou, não me deixou e não me deixará, ao meu lado está. Meu protetor, eu declaro a verdade, que Ele é real e nunca mudará. Eu posso descansar. Eu declaro a verdade, que eu vou viver tudo o que prometeu, pois sei que lutarás por mim. Meu protetor, que nunca me abandonou, não me deixou e não me deixará, ao meu lado estás. Meu protetor, debaixo de tuas asas me escondi. Em meio à noite é a minha canção, paz e proteção. Meu protetor, meu protetor. Nenhuma arma prevalecerá, o mal e as trevas não vão me alcançar. Poder e
não me deixou e não me deixará. Ao meu lado está meu protetor, debaixo de tuas asas me escondi. Em meio à noite é a minha canção, paz e proteção. Meu protetor, meu protetor, meu protetor, meu protetor, meu protetor, que nunca me abandonou, não me deixou, não me deixará. Ao meu lado estás, meu protetor, debaixo de tuas asas me escondi. Em meio à noite é a minha canção, paz e proteção. Meu protetor, meu protetor, meu protetor. que me ama e me protege. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante é o seu amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Oh, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra
Chegamos ao momento do compartilhar da palavra de Deus, dentro da série de mensagens, pregações e estudos sobre obras da carne versus fruto do Espírito de Deus. Nós temos hoje como proposta falarmos sobre uma das características das obras da carne, que é a divisão, a separação entre pessoas. Gálatas 5, versículo 20, depois de duas palavras, de duas expressões, que é idolatria e feitiçarias, que está falando da dificuldade de relacionamento das pessoas com Deus, vem uma lista de coisas que trazem dificuldade de relacionamento das pessoas com outras pessoas. E nós já vimos as inimizades, vimos os ciúmes e vimos as contendas, as discórdias, como manifestações da vida carnal, daqueles que vivem segundo a carne. Hoje nós vamos falar sobre as divisões, as separações entre pessoas por causa disso. Nos episódios anteriores dessa série, nós entendemos que todos fazemos uma escolha, consciente ou inconsciente, mas todos escolhemos pautar nossas ações e vida pelo que a carne nos impulsiona a fazer, ou então marcar nossa vida em atitudes pelo que o Espírito de Deus nos impressiona, aquilo que o Espírito de Deus coloca dentro de nós. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre tendo comportamentos que estão sendo dirigidos pela carne ou pelo Espírito. Hoje vamos continuar falando das características de uma vida carnal. Lembrando também, como visto anteriormente, que sempre teremos um conflito dentro de nós. Quem anda na carne tem um conflito porque culturalmente sabe o que é certo, a lei de Deus está impregnada na sua mente, no seu coração. Ele sabe o que é bom moralmente e eticamente, mas não faz, porque as paixões da carne impulsionam essa pessoa. Então ela vive na carne, impulsionada pela carne, mas dentro tem uma luta com o Espírito de Deus que batalha contra ela por causa do que ela conhece. Eu já lidei na vida pastoral com muitos homens adúlteros, com muitas mulheres adúlteras que sabem que não deveriam fazer isso, que adulteram, que traem seu cônjuge, mas que carregam um peso dentro deles tão grande pelo que fazem. E isso se repete em outras manifestações das obras carnais. E quem vive no Espírito não deixou de ser gente, não deixou de ter vontades, não deixou de ter carne. Porque viver neste mundo implica em ter carne. Então tem paixões, tem desejos. Mas quando vive no Espírito, ainda que a carne clame por ações contrárias ao que o Espírito diz, essa pessoa não cede à carne, mas luta contra a carne. Então há uma batalha interior dentro de cada pessoa. O reflexo da nossa decisão, viver na carne ou no Espírito, se dará nos relacionamentos. No relacionamento consigo mesmo, no relacionamento com as outras pessoas e no relacionamento com Deus. Aquele que vive na carne tem conflitos interiores maltratados, não resolvidos, complexos, traumas, dificuldades com o seu eu, com o seu ser. Vivendo na carne ainda tem dificuldade no relacionamento com as outras pessoas. E é isso que nós estamos vendo. Hoje falando de divisão, antes falando de inimizade, falando de ciúmes e falando de contenda. E agora divisão no episódio de hoje. E as pessoas que vivem na carne não podem ser amigas de Deus, são inimigos de Deus, estão em problemas com Deus, têm inimizade com Deus, têm contenda com Deus, não vive num relacionamento bom com Deus. Quem vive no Espírito é ao contrário disso, é uma pessoa bem resolvida. Ela tem um bom relacionamento consigo mesma. A maioria das pessoas olha para mim e não me acha bonito, eu me acho lindo, eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho nenhum complexo, eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nenhuma dificuldade, se o meu time ganha eu estou bem, se ele perde eu estou bem, eu não tenho nenhum problema dentro de mim. Lá dentro está tudo em paz, take it easy, tudo tranquilo, está bolinho, gostoso de comer, sem problema nenhum. A pessoa que vive no Espírito, ela não tem contenda com as pessoas, ela não tem problema de relacionamentos. Tem gente que pode ter com ela, mas ela não tem nenhuma inimizade, ela não está querendo mal de ninguém, ela está em paz com as pessoas, mesmo que as pessoas não estejam em paz com ela, porque ela vive no Espírito, então seus relacionamentos são bons, ao menos da parte dela. Eu faço esse parênteses, ao menos da parte dela, porque um relacionamento sempre é a dois ou mais.
E o relacionamento não depende só de um, sempre depende de dois ou mais. Então uma pessoa tem um bom relacionamento com a outra, mas a outra não quer ter um bom relacionamento com essa pessoa. Então aquele relacionamento, no final das contas, não será bom. Mas não é por causa dessa pessoa que vive no espírito. Por ela está tudo bem, mas o outro não quer, o outro vive na carne. Então vai ter conflitos e vai ter dificuldades. E a pessoa que vive no espírito está em paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Então nós estamos em paz com Deus, está tudo tranquilo, não tem acusações, não tem um mal-estar espiritual, vem para a igreja, senta, participa do culto, fica em pé, levanta as mãos e não está ali nenhum conflito, porque está em paz com Deus. Então temos o reflexo nos nossos relacionamentos. Estamos falando, nesses últimos episódios e nos futuros e hoje, sobre o reflexo da vida carnal no relacionamento com pessoas. E olhando hoje, a quarta característica, divisão. Divisão. A divisão é o resultado da contenda. Então a pessoa que não sabe lidar nos momentos de dificuldades com as manifestações da carne, quando a carne pede inimizade, ciúmes, contendas, quem não sabe lidar com o que foi alvo dos últimos episódios dessa série de estudo, quem não sabe lidar com isso desemboca na divisão. Então a divisão é a separação. Vamos pegar o exemplo de um casal que vive na carne. Eles geram entre si inimizades. Eles têm ciúmes, possessividade um sobre o outro, e tudo isso redunda em contenda. Então eles vivem em pé de guerra. Qual é o próximo passo? Divórcio, a separação, a divisão. É o próximo passo daqueles que têm inimizade, que têm ciúmes e que têm contenda. Surgirá a separação. É por isso que Deus diz, eu odeio o divórcio. Porque o divórcio é a materialização de vida carnal. Sim, é a materialização de vida carnal. Puxa, pastor, mas eu divorciei e eu não fiz nada para isso. Foi o meu cônjuge que agiu. Sim, lembra que eu falei que um relacionamento depende de dois. Para que ele seja bom. Tem pessoas que são inocentes dentro de um divórcio. Porque estão procurando viver no Espírito, estão vivendo no Espírito. Mas a outra parte vive na carne. Então a outra parte vai produzir a inimizade, o ciúme, a contenda e vai levar à divisão. Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 7, na primeira carta, e ele diz assim, olha, se aquela parte que não vive, eu estou parafraseando, né? Ele usa outro linguajar, mas aquela parte que não vive no Espírito, não te permite viver no Espírito, ele vive na carne e quer que você viva na carne, então ele se separa de você. Aí Paulo conclui dizendo assim, então se separe, você está livre, você não foi chamado para ser escravo, porque para viver bem com a pessoa vai ter que viver na carne, como ela vive na carne. Então aí a Bíblia diz, então se separe. Então, mas perceba que o divórcio em si tem a sua origem, ou de uma parte das pessoas envolvidas, ou dos dois, na carne, nas obras da carne. E por isso que Deus diz, eu odeio o divórcio, porque Deus odeia as obras da carne. Ele sabe que as obras da carne são morte, são destruição, e por nos amar, Ele não quer nos ver mortos, destruídos. Ele quer-nos eternamente com Ele. Ele mandou Jesus morrer na cruz para nos ter eternamente com Ele. E o divórcio causa morte e destruição. Então o Senhor diz, eu odeio o divórcio. Em outras palavras, eu odeio a divisão. Eu odeio o resultado da contenda, que é resultado dos ciúmes, que é resultado da inimizade. Eu odeio, eu não suporto isso. Vamos olhar um texto bíblico para balizarmos o que estamos falando sobre esse elemento terrível, essa consequência de uma vida carnal, que é a separação, que é a divisão. Pessoas estão separadas no casamento, separadas na igreja, separadas do convívio social, por causa dessa obra da carne. 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos observar as características da divisão, ou da pessoa, que é uma pessoa que promove divisão por viver na carne, em 4 versículos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 4. Um a um desses versículos, vamos ler, vamos entender o significado deles. O versículo 1,
porém, irmãos, eu não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Deixa na tela para mim um pouquinho, para que cada um de vocês que está em casa, que está assistindo, observe, se você não estiver com a sua Bíblia em mãos para observar na Bíblia. Ele está falando com irmãos, ele não está falando com ímpios, com incrédulos. Ele está falando de irmãos que não se tornam espirituais, que são carnais. E o que ele está indicando aí? Que as pessoas carnais são imaturas, elas promovem divisões. Por quê? Porque elas não sabem ouvir. Eles não sabem ouvir. Eles têm problemas com a audição. Eles não têm espírito ensinável. Eles não conseguem ouvir. Eles não têm a capacidade de se aquietar, eles são inquietos e não conseguem ouvir. Tem pessoas que não conseguem ouvir uma frase inteira e pensar em cima. Agora imagina quantas pessoas não conseguem ouvir 30 minutos de prédica, 40 minutos de pregação. Não conseguem por quê? Porque são carnais, são inquietos. Faça um teste, você que tem uma criança aí perto de você, põe a criança sentadinha para ouvir essa mensagem. Olha, são raras as crianças que vão ficar sentadinha, olhando com atenção, procurando entender 2, 3 minutos. São raras. Daqui a pouco elas estão mexendo com uma coisa, estão brincando, estão indo para lá, estão querendo levantar, estão querendo correr, porque são crianças. Então não têm a capacidade de se aquietar, e por isso estão sempre querendo se mexer. Os carnais agem assim. Para uma criança, ser criança é a coisa mais linda do mundo. Tenho 7 netos, como é bonito criança, até na sua inquietação. Mas para um adulto agindo como criança, aí fica chato demais, aí fica muito feio. O adulto não pode agir como criança, tem que agir como adulto. E o adulto precisa saber aquietar, precisa saber ouvir. As pessoas que não sabem ouvir, não sabem porque são carnais. Tem essa característica na vida deles. O segundo versículo agora, versículo 2, 1 Coríntios 3, versículo 2, é muito bom se você tiver na sua mão a Bíblia, tá? Para estar acompanhando nela, embora tenha aí na tela o texto. Diz o seguinte: eu lhes dei leite para beber. É assim que faz com criança. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem. Agora olha só o porquê. Porque vocês são carnais. As pessoas carnais não suportam a profundidade da palavra de Deus. Ou porque não gostam, ou porque não entendem. As pessoas carnais, elas têm essa característica, ou as duas. Elas não gostam da palavra de Deus. O martírio para um carnal num culto é aquele momento da mensagem. Ele fica lá no louvor embalado, tal, tá tudo bem, ele até gosta. Alguns cantam, alguns carnais, outros nem cantam, mas eles gostam. Eles até são capazes de ouvir ou receber uma oração com imposição de mão na cabeça. Mas sentar e ficar ouvindo um cara que nem eu, falar 40, 50 minutos quando não tem prorrogação, aí é difícil demais para o carnal. Ele não consegue, porque ele não consegue criar linha de raciocínio, e a palavra de Deus é inteligente. A palavra de Deus, ela é dita agora, uma parte dela, e ela vai ser concluída depois de alguns minutos, aquela ideia dita agora. E para isso é preciso acompanhar o raciocínio. Os carnais não gostam disso, ou não conseguem entender isso. A mente deles não está treinada para fazer isso. E qual a consequência do crente carnal? Ele não para em ministério. Ele não consegue suportar as dificuldades de um ministério. Eles não têm vida longa em ministérios. Porque a única coisa que faz uma pessoa se manter firme, trabalhando, é estar forte, bem alimentado. E a força espiritual vem pela palavra de Deus. É a comida sólida que dá robustez, que dá vigor
para a pessoa, vigor espiritual para ela poder enfrentar as demandas de um ministério no reino de Deus, seja ele qual for. Somente pessoas que gostam da palavra de Deus, que entendem a palavra de Deus, porque sabem ouvir, porque não são inquietos, é que se tornam pessoas espirituais e deixam de ser carnais. E é necessário ser espiritual para cumprir ministérios na igreja. Vamos olhar o versículo 3 agora, na sequência do entendimento desse texto. Olha lá. Se há ciúmes, eu não falei que a divisão é o resultado, nós vamos chegar lá na divisão. Mas olha lá, há ciúmes, há brigas, contendas, né? Entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais? E andam segundo os padrões humanos? São pessoas que não conseguem lidar com as manifestações da natureza carnal. Perceba que o texto fala de ciúmes e brigas. É um estado de permanência, ou seja, essas coisas estão arraigadas na pessoa. Não são tratáveis, porque elas não se deixam tratar. Elas estão sempre caminhando assim, são carnais. As dificuldades que essas pessoas carnais têm, elas tentam lidar com essas coisas de forma humanizada e não espiritualizada. Vamos entender que contenda, que ciúmes, que inimizade não é um comportamento simplesmente humano natural. É resultado de pecado, é resultado de carnalidade. Adão e Eva no paraíso não tinham essas coisas, eles não tinham ciúmes, não tinham contenda, eles não tinham inimizade. Quando o pecado entrou, essas coisas começaram a se manifestar neles, a ponto de seus filhos um matar o outro. Por causa do pecado manifestado. Então tem que ser tratado de maneira espiritual. Agora essas pessoas carnais, elas tentam com conceitos humanos, livros de autoajuda, filosofias. Elas tentam através do tratar com seus sentimentos e vontades resolver um problema que é espiritual. Precisa ser tratado espiritualmente, tem que se buscar ajuda e poder de Deus. Precisa ter arrependimento dos pecados que tem, para deixar a vida de carnalidade, senão não consegue. Vamos olhar agora o último versículo 4. Aí nasceu a divisão, olha lá. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Ou seja, vocês criam as divisões por quê? Porque são carnais e não andam pelo Espírito de Deus, não tratam as questões de vocês de forma espiritual, mas sim de maneira carnal. Qual é a consequência disso? Ah, eu sou de Paulo. E o outro diz, não, eu gosto da pregação de Pedro. Eu só sigo Pedro. Se apegam em uns em detrimento de outros. Isso não se trata de admirar determinada pessoa ou se identificar com aquele ministério, ou com aquele pregador, ou com aquele líder. Todos nós temos uma preferência e uma inclinação para determinada liturgia, para determinada forma de culto, de pregação, de ministração. Tem aqueles que se dão mais com uma mensagem um pouco mais erudita, um pouco mais racional, inteligente. Outros se dão mais com uma palavra mais simples. Uns gostam de uma determinada forma de liturgia de culto, mas calma, talvez. Outros gostam daquela liturgia chamada canelinha de fogo, aquela liturgia mais mexida que rebola mais. Mas não é isso que estamos falando, não são essas preferências. É quando se tem uma preferência em detrimento de outras. É quando surge aquele louvor na igreja, que a pessoa mais para frente, esse é bacana, levanta as mãos, dança. Aí vem um outro, isso é brega, esse eu não gosto. É carnalidade isso, é divisão. É aquela pessoa que não sabe respeitar os ministérios, mas se apega a um. É aquele que ouve um pregador, gosta daquele pregador, aleluia, outro prega, ele despreza, faz pouco caso. Estou falando de homens de Deus, não estou falando de gente herege, que fala coisa que não deve. Estou falando de homens de Deus que um tem um jeito, outro tem o outro.
As pessoas de divisão se apegam a um em detrimento do outro, quando devemos e podemos nos apegar a um sim, mas sem deteriorar no nosso conceito o outro, respeitando quem se apega ao outro estilo, ao outro pregador, a outra liturgia, a outra forma de culto. Essas pessoas carnais, elas fazem fã-clube, elas geram ídolos, porque elas ficam cegas, elas se tornam escravas de homens. Eu conheço muitas igrejas que se dividiram por causa da carnalidade, e aquele que promoveu a divisão porque vive na carne, casos típicos de adultério, casos típicos de bandidagem, sai e o fã-clube vai junto. O cara é ladrão, é safado, é sem vergonha, é adúltero. Largou a mulher para ficar com a secretária, porque ela é 30 anos mais nova. Mas o fã-clube vai junto, por causa do amor, é o amor. E aí vai junto. Nada, não é amor, nada, é carnalidade mesmo. É falta de vida no espírito, é viver na carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 2, acontece uma situação e a palavra de Deus traz um resultado sobre isso. Eu vou falar o resultado disso. O resultado é o seguinte: aquela pessoa que se deixa ser escravo de homens não tem mais valor nenhum para Cristo. Aquela pessoa que toma partido e se torna fã-clube, e fã-clube, repito, honra, admirar, gostar de um determinado tipo de ministério, de liturgia, não tem problema nenhum. Agora virar fã-clube é que nem torcida organizada de time. Mata por causa do seu time, mata os outros. Acho que todo mundo tem que ser daquele jeito que ele é. Se não for daquele jeito, não presta. Isso é carnalidade, é divisão. É gente que não serve mais para Cristo por viver assim. Todos nós, eu termino dizendo que vivemos em grupos, somos sociáveis, mas temos nossas preferências. Não tem problema nenhum com isso. A divisão, enfatizo. A divisão ocorre quando há desrespeito aos outros grupos. Para você não ser um divisor, viva no espírito. Uma atitude prática daquele que vive no espírito é evitar comparações. Esse não é melhor que aquele. Não. Se ambos são de Cristo, ambos são servos de Cristo. Se ambas as igrejas são de Cristo, ambas as igrejas têm o Senhor dirigindo-as. Essa é de um jeito, aquela é de outro, porque cada um tem uma forma. Não faça comparações. Essa é melhor, aquela não presta. Essa é muito boa, me identifico, maravilhosa. Tudo bem, não tem problema nenhum. Aquela lá não presta, aquela lá canta corinho brega, aquela lá o pastor não é tão bonito que nem o Joel. Evite as comparações. Isso é coisa de gente carnal. Vamos orar a Deus. Pai, eu oro ao Senhor para que nos livre dessa maldição da carnalidade que causa divisões e que possamos ter um espírito que aprende, um desejo de ser manso, um respeito pelos outros, termos sim nossas convicções, nossas preferências, mas respeitarmos as preferências dos outros, sem causar divisão na nossa mente e divisão aos olhos de outras pessoas. Perdoa aquele que está vivendo de uma forma carnal e está entendendo isso e está pedindo a tua ajuda agora. E dá-lhes a condição de aprender um novo caminho, uma boa estrada que o Senhor preparou, a estrada de viver no Espírito. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento,
Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça, e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9... Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta, por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. O meu coração salta de alegria ao imaginar anjos cantando no céu. Ansioso fico quando penso como será tão feliz a minha vida, oh, oh, quando no céu eu chegar. Ei! Aleluia! Oh, aleluia! 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 Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde e até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne e fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.